dia, irmãos. Dando início à aula desta manhã. Lembrando que nós vamos fazer uma aula um pouco menor, então até algumas rotinas durante a aula eu vou mudar. Como leitura dos textos, eu acho que eu mesmo vou lendo, os irmãos vão acompanhando na Bíblia de vocês para a gente conseguir fazer a aula um pouco mais rápida, um pouco mais objetiva. E hoje nós iremos falar sobre o ser incompreensível de Deus. Tá aí, não? Na aula passada a gente aprendeu que Deus pode ser conhecido. Porém, e apesar dele ser conhecido, Deus ele não pode ser compreendido. E nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Em sua essência, o Deus incompreensível, ele revela a nós muitas coisas para que a gente possa compreender algumas coisas, para que a gente possa compreender alguns aspectos, algumas questões relacionadas a ele, mas a gente só consegue compreender aquilo que ele mesmo revela e faz ser compreendido. Então, muitas coisas do nosso conhecimento com relação a Deus é limitado. Muitas coisas são limitadas. Muitas coisas nós conhecemos e temos informações única e exclusivamente daquilo que ele revela. E existem vários aspectos, várias questões que a gente acaba não compreendendo. Então, em outras palavras, a aula de hoje é para aprendermos que, apesar de Deus ser conhecido, ele só é conhecido até onde ele mesmo se revela. Então, Deus só é conhecido até onde ele mesmo se revela. Logo, o nosso Deus é um Deus incompreensível em diversos aspectos. E todo conhecimento das doutrinas cristãs está, de alguma forma, relacionado ao conhecimento de Deus. Então, as doutrinas que a gente estuda, tudo aquilo que a gente costuma estudar e costuma aprender, sempre está relacionado a algum conhecimento, algum aspecto de conhecimento que temos com relação a Deus. E a verdade é que, mesmo conhecendo Deus, nós não podemos conhecer o seu interior, porque a sua natureza ela é muito diferente da nossa, a sua natureza é muito mais complexa do que a nossa, e justamente por isso nós não conseguimos compreender o interior de Deus. Então a pergunta que pode ser feita é: como é possível ter qualquer conhecimento de Deus e ele ainda manter-se incompreensível? Por que Deus permanece sendo um Deus incompreensível se nós temos conhecimento com relação a ele? Se nós temos conhecimento do que ele é, do que Deus é? Um teólogo famoso chamado Soren, ele diz assim: existe uma distância qualitativa e infinita entre Deus e os homens. Existe uma distância tanto na quantidade, quanto na qualidade, quanto no tamanho, no poder, entre Deus e os homens. E essa distância, ela é uma distância infinita. A gente não consegue sequer imaginar e mensurar, não consegue calcular. É uma distância muito grande entre o ser homem e o ser Deus. Em outras palavras, há entre os seres humanos e Deus uma enorme distância, uma distância que o homem é finito e Deus é infinito, e essa distância é a distância entre o tempo e a eternidade, entre o nada e tudo. Então, o tempo, até o tempo foi criado por Deus. A gente tem uma noção de tempo, a gente não consegue imaginar como é não existir o tempo, porque nós fomos criados dentro de uma linha temporal. Mas Deus criou a própria linha temporal. A própria noção que nós temos sobre o tempo foi criada por Deus. Então, é necessário lembrar que a noção dessa distância que existe entre o Criador e a criatura vem de revelação de Deus e vem da revelação que Deus faz de si mesmo. O nosso conhecimento de Deus não vem da nossa própria pesquisa, não vem da nossa própria capacidade de conhecê-lo.
Se Deus não se revelasse a nós, não saberíamos quão grande Deus é, não saberíamos nem a distância que há entre Ele e nós, apesar dessa distância ser infinita. Nem isso nós teríamos noção. Nós só temos essa noção porque Deus, Ele se revela a nós. Então, o nosso conhecimento de Deus, ele não é nada e não é capaz de fazer com que nós entendamos o interior de Deus, porque o nosso próprio conhecimento sobre Deus é limitado àquilo que Deus quer que nós conheçamos, aquilo que Deus se faz revelar. Então, através de sua revelação, ele se torna reconhecível e, ao mesmo tempo, nos aponta a sua incompreensibilidade. Então, através da ação de Deus se tornar reconhecível, nós acabamos por reconhecer e entender o quão incompreensível o nosso Deus é. E como que nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Então, o primeiro de tudo, a primeira noção que nós teremos, base bíblica da incompreensibilidade de Deus. A incompreensibilidade de Deus é derivada de certos textos da Escritura, e esses textos eles tratam destes atributos, dos atributos incomunicáveis de Deus, e como funciona a imensidão e a onipresença do nosso próprio Deus. No começo da aula a gente leu 1 Reis, 8:27. Só que a doutrina da incompreensibilidade é claramente afirmada em outros textos da palavra de Deus. Então, Jó 26:14 diz assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, esse texto de Jó traz para a gente que a gente conhece e reconhece alguns aspectos de Deus, mas a verdadeira essência de Deus, o interior de Deus, é como um trovão de poder. E esse trovão de poder, quem o entenderá? Quem pode entender exatamente como é o ser de Deus? Dessa forma, nós vamos ver então algumas verdades sobre o nosso Deus incompreensível. A primeira delas, Deus é incompreensível pelo que ele é. Jó 36:26 diz assim: eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número de seus anos não se pode calcular. Por que não se pode calcular o número dos anos de Deus? Porque ele é infinito. O que eu falei no começo da aula? O tempo ele foi criado por Deus. Então a própria noção de tempo, e o espaço também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas não tão dentro da física, mas a própria noção de tempo, ela foi dada aos homens. Deus não precisa do tempo. Deus não faz parte do tempo. Deus ele é o criador do tempo. Então, os números de anos de Deus não se pode calcular, porque não se calcula algo infinito, ou não se calcula algo que não está dentro das leis do tempo. E Deus não está dentro das leis do tempo. A natureza de Deus é infinitamente diferente da nossa, tanto em quantidade quanto em qualidade. E na parte da quantidade é exatamente essa a noção. Deus é um Deus infinito. Deus não é um Deus que foi criado. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E por isso não há em nós uma possibilidade, a possibilidade de compreender aquilo que está muito fora da nossa compreensão, que está muito acima de tudo isso. Nós não conseguimos entender exatamente como funciona. Talvez a gente consiga até entender um pouco a questão da eternidade para frente, né? Porque a partir do momento que a gente foi criado, a gente vai viver eternamente. Mas e para trás? Percebem o tanto que é difícil entender a noção de infinitude? Porque ela vai tanto para frente quanto para trás. É algo que nunca vai acabar, mas é algo que nunca começou. E o algo que nunca começou é meio difícil de entender. Porque eu, por exemplo, comecei minha vida. Quando? Lá no dia 15 de abril de 87. Dali para eu ser eterno não tem problema, mas e para trás? Como que funciona? Então é muito além da nossa capacidade de entendimento. O nosso Deus é muito superior, ele está muito acima do nosso
entendimento, porque Deus não é medido pelo espaço-tempo. Como eu falei, ele é o criador dessas duas coisas. Então, ele é infinito em sua grandeza e, por isso, não podemos ter ideia da grandiosidade, da majestade grandiosa do nosso Deus, porque a própria majestade do nosso Senhor excede o nosso entendimento. Outra afirmação: Deus é incompreensível pelo que ele faz. Jó 37:5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Os feitos de Deus incluem também grandes coisas que não existem, mas que vieram a existir só pela sua palavra, como, por exemplo, o universo, como, por exemplo, os seres vivos, como, por exemplo, o espaço-tempo, como eu falei. Então, Deus, ele se faz incompreensível, ele é incompreensível pelo que ele faz também. Olha o que Paulo fala sobre o amor de Deus, que é o atributo mais desejado de todos os crentes. Está lá em Efésios 3,19. Fala assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo, a própria palavra de Deus traz para nós que o amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. Então, amor é o quê? Amor são atos, são ações. Amor não é uma paixão que evoluiu não, viu, gente? Não é igual o Pokémon não, para quem entende a referência. Não é a evolução da paixão, não. Amor é uma coisa totalmente diferente da paixão. E amor são atos, são atitudes. Amor, em sua plenitude, é o próprio Deus. E a palavra de Deus fala que o amor de Cristo, ele excede todo o entendimento humano. Nós não podemos compreender como Deus nos ama. Nós não conseguimos entender porque o amor dele é muito diferente do nosso. A nossa base de amor está, inclusive, no próprio Deus. Mas Deus, a base de amor dele é ele próprio. Ele é amor. O nosso Deus é amor. E conosco é o inverso. Conosco nós nos apoiamos, nós nos aportamos no amor do nosso Deus. Nós não nos apoiamos em nosso próprio amor. Até porque se dependesse de nós mesmos, ou do nosso coração, ou da nossa carne, ia estar bem ruim, né? Ia estar bem difícil. Então não é baseado no nosso amor que nós somos salvos, por exemplo. É baseado no amor de Deus. E esse amor é um amor incompreensível. Então, Deus, ele se torna incompreensível até pelo que ele faz, pelas atitudes dele, por ele ter mandado o seu filho para morrer na cruz por nós. Todas essas ações, todas essas atitudes de Deus para conosco demonstram um amor que nós não somos capazes de compreender. Então, Deus também é incompreensível pelo que ele faz. Afirmação 3. Deus é incompreensível por causa de suas profundezas insondáveis. Isso está lá em Isaías 55, versículo 8 e 9. As profundezas de Deus não podem ser sondadas por nós. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos, e os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. E é por essa razão que em Romanos 11, Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, como a gente cantou hoje, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? A resposta é: ninguém. Ou tem alguém? Não tem ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Tudo isso aqui está dentro da Trindade. A Trindade se conhece, a Trindade se aconselha. Eles ali dentro, em um ciclo perfeito de amor, compreensão e unidade, eles se conhecem, eles conhecem a mente um do outro. Agora, nós não conseguimos compreender a mente do nosso Senhor. Nenhum homem pode penetrar as profundezas de Deus. Deus penetra nas profundezas da nossa mente e do nosso pensamento. É por isso que a palavra de Deus fala, né? Se você só pensar em matar alguém, você já matou. Se você só pensar, né, em outra pessoa de forma errada, você já adulterou. Por quê? Porque
Deus, ele entende, ele conhece, ele sabe dos nossos pensamentos, mas nós não conseguimos saber quais são os pensamentos do nosso Senhor. Nenhum homem pode penetrar as profundezas de Deus. E essas profundezas são conhecidas somente pelo Espírito de Deus, que a todas as coisas perscruta, como a própria palavra de Deus diz. Então Isaías diz de maneira correta que ninguém pode esquadrinhar o entendimento de Deus, ninguém pode mapear, ninguém pode conhecer, ninguém pode entender os pensamentos de Deus. Só o Espírito do próprio Deus pode sondar o seu interior e ninguém mais. Outra verdade, Deus é incompreensível porque é incomparável. Deus não é somente infinito, mas ele é absolutamente único. Ele é incomparável. Não tem nada parecido para que a gente possa fazer qualquer tipo de comparação. Nenhum ser pode ser igualado a Deus, ou ter o seu raciocínio, ou ter o seu amor, como ele nos ama. Nenhum ser chega perto disso. Então, o nosso Deus, ele é um Deus único. Ele é um Deus incomparável. Ninguém tem quaisquer condições de ser conselheiro de Deus, ou lhe dizer o que ele deve ou não fazer, apesar de ter uns pastores por aí, né, em algumas igrejas da atualidade, achando que podem fazer isso aqui, que podem ficar dando ordem em Deus. Não, ninguém pode dar ordem em Deus. Ninguém pode conduzir ou fazer com que Deus faça qualquer coisa. Ninguém é capaz de fazer isso. E esse é um dos motivos do porquê a doutrina da salvação tem que ser muito bem esclarecida para as pessoas. Você não pode fazer nada para que Deus te salve. Nosso Deus é um Deus único. Nosso Deus é um Deus incomparável. Como pode eu, ser humano, morto nos meus delitos e pecados, fazer algo para mover o coração de Deus ou para que Deus possa fazer algo por mim? Se não é a vontade dele, se não é o agir dele, o mover dele em nossas vidas, acabou. Não tem o que ser feito. Ninguém pode dar ordem em Deus. Ninguém pode aconselhar a Deus. Ninguém pode fazer com que Deus faça algo da forma X, Y ou Z. Ninguém. Isaías 40:18 e também Isaías 40:25 diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. O próprio Deus está perguntando em sua palavra para nós: quem pode ser igual a mim? A resposta é: ninguém. Deus é absolutamente inigualável. E isso também o torna incompreensível, pois nós não temos nem um parâmetro de comparação para comparar o nosso Deus. E nenhum outro ser é capaz de chegar próximo do nosso único Senhor e Deus. Quinta verdade: Deus é incompreensível por estar além dos limites espaciais e temporais. E eu não vou entrar aqui em nenhum aspecto da física moderna, não. Vamos falar só do aspecto religioso mesmo. Isaías 40:12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Aqui são várias palavras diferentes, mas são só medidas de unidades de medida. Obrigado. São apenas unidades de medida. Mas quem é capaz de fazer tudo isso? Quem pode medir os montes da terra? Quem pode saber quantas estrelas tem no céu? Só Deus. Por quê? Porque Ele mesmo criou tanto o espaço, tanto as coisas, tanto a humanidade e o universo, quanto o tempo, que a gente já falou aqui sobre, não vou falar de novo. Então o espaço foi criado por Deus, assim como o tempo. E ele é tão grande que todo o universo considerado infinito, né, pelos estudiosos, para ele é a palma da mão dele. Cabe na palma da mão dele, como o texto fala para nós. E tudo é tão pequenino se comparado com o nosso Criador. Pouco tempo atrás eu vi no Instagram um videozinho muito engraçado. Eu acho que eu não sei se eu mandei para alguns amigos, mas para minha esposa eu mandei. Que é um desenho animado
um desenho animado de vários mundos, assim, e eles vão contando o que a pessoa é. E aí o desenho vai cantando assim, uma musiquinha toda empolgada, toda alegrezinha, mas no fim da outra musiquinha fala assim, você não é nada, você é pó. Aí vai mostrando o tamanho da Terra, o tamanho dos planetas, o tamanho do Sol, e que o Sol ainda é de terceira, de quinta, né? Ele ainda é um Sol que nem é uma estrela de primeira grandeza. Aí compara com a estrela de primeira grandeza e fala, tá vendo? Você é só um pó, você é só um grão, você não passa de uma areia. Comparado com a eternidade, com o tempo, você não é nada. Você é menos que um piscar de olhos. E esse videozinho é muito legal, apesar de ser um pouco chocante para crianças, né? Mas tudo bem. Ele é um videozinho muito legal que mostra exatamente isso. Toda essa infinidade, todo esse universo, as galáxias e tudo mais, tudo isso, o texto, para nos dar uma noção do tamanho de Deus, ainda compara com algo que a gente pode entender como homem. Tudo isso está na palma da mão de Deus. Tudo isso cabe na palma da mão do nosso Senhor. Então, não tem como nós entendermos e compreendermos a questão da grandiosidade e do tempo do nosso Deus, porque até o espaço e o tempo foram criados por Deus. E nós, dentro desse espaço-tempo, nós somos apenas pó. Nós somos um grão de areia, e olhe lá. Então, Deus ele é incompreensível, porque é ilimitado o seu tempo e o seu espaço. E nós não conseguimos compreender isso porque nós somos seres criados limitados ao tempo e ao espaço. Próxima verdade. Deus é incompreensível porque é inominável. Aí você pode estar pensando, não, Deus tem vários nomes. Na palavra de Deus fala, muitos deles. Mas não é por esse lado. Não há nenhum nome que expresse tudo que Deus é. É por esse lado que a gente tem que olhar a questão de Deus ser inominável. Os nomes todos que a Escritura nos dá, né, nos mostra, nos revela os nomes de Deus, não são suficientes para nos dar uma compreensão de Deus. É por esse lado que a gente diz que Deus é inominável. A sua essência ela não pode ser descoberta pelos seus nomes. Os nomes de Deus não são capazes de determinar tudo o que Deus é, e é por isso que tem essa verdade, né? Deus é incompreensível porque é inominável. Deus ele possui sim uma variedade enorme de nomes, na palavra de Deus nos traz vários deles, e ele possui essa variedade enorme de nomes revelados na Escritura, porque cada um deles reflete algo do que Deus é, para nos ajudar na compreensão do nosso Senhor, do nosso Deus. Na Escritura ele é chamado, por exemplo, de maravilhoso, mas esse nome também não nos dá uma ideia real, né, do quão maravilhoso ele é. Nós sabemos e nós conhecemos apenas vislumbres, né? São apenas amostras do quão maravilhoso o nosso Deus é. A gente não consegue compreender exatamente o quão maravilhoso ele é, o quão grandioso ele é, o quão poderoso ele é, e vai por aí afora. Todos os nomes nos ajudam a ter uma noção do nosso Deus, mas não consegue nos mostrar o quão grande, o quão maravilhoso e o quão poderoso o nosso Deus é. E por isso ele é incompreensível por ser inominável. O ser interior de Deus é inominável. Nada que o ser humano possa escrever vai conseguir explicar a divindade do nosso Deus. Próxima verdade. Deus é incompreensível porque ele é inacessível. Paulo, ele diz que Deus habita numa esfera da qual os homens não podem se aproximar. Em 1 Timóteo 6,16, Paulo diz que Deus habita em luz inacessível e a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Nenhum homem pode aproximar-se de Deus. Mesmo no seu estado de glória que vier a ter quando estivermos na eternidade, que você for a ter quando estiver na eternidade, mesmo assim, você não conseguirá jamais se aproximar do quão grandioso é o nosso Deus. O ser todo glorioso não pode ser confrontado, ele também não pode ser visto pela criatura. Qualquer coisa que o homem vier a saber dele será sempre por meio do Deus encarnado, será sempre por meio de Jesus Cristo. Então, na eternidade, nós vamos ver a Deus, Deus Pai, face a face. Nós vamos ver Deus
Filho. Nós vamos ver Jesus Cristo, que se fez visível aos homens. O contato com a luz será através da lâmpada. E essa lâmpada, ninguém poderá ver a Deus sem a luz da lâmpada, que é Jesus Cristo. Isso está lá em Apocalipse 21, 23. Então, ninguém conhece a Deus além do que Cristo Jesus revelou dele. Lembra do começo da aula que eu falei? Nós só conhecemos de Deus aquilo que Deus quer revelar. E de Deus, qual foi a forma que Deus usou para se revelar ao homem? A forma do Deus encarnado, Cristo Jesus. Então, João, lá em João 1,18, ele confirma a inacessibilidade de Deus, dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o Deus unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, é quem revelou ao Deus Pai, porque ninguém jamais viu a Deus. Somente o Filho de Deus teve condições, por causa da sua própria natureza divina, somente Jesus Cristo teve condições de ver o Pai. E por essa razão, em João 6,46 está escrito: não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto, o nosso Senhor Jesus Cristo é quem vê o Pai. Portanto, nenhuma criatura pode penetrar os segredos da divindade inacessível de Deus. Nenhuma. Nenhuma criatura pode penetrar. E o nosso Senhor Jesus é quem a todos deve honrar e glorificar, porque Ele é o Deus revelado, o Deus encarnado. Concluindo, lições sobre a incompreensibilidade de Deus. Primeiro, por Ele ser incompreensível, nós devemos admirá-lo. A sua incompreensibilidade tem a ver com a distância que existe entre nós e Ele, que é o que a gente vem vendo desde o começo da lição. A distância que existe entre nós e Deus, ela é muito grande, ela é infinita, e daí a razão dele ser incompreensível. E por isso nós devemos a Ele toda a nossa admiração. Ele é um Deus tão grandioso, tão infinito, tão poderoso, que nós devemos admirá-lo. Esse Deus deve ser contemplado em toda a sua formosura. Ele deve ser contemplado em toda a sua beleza, em toda a sua grandiosidade. Essa é uma atividade que nós devemos realizar constantemente em nossa vida, principalmente em nossa vida devocional. Nós devemos contemplar com admiração a grandeza e a superioridade de Deus. 2. Por Ele ser incompreensível, nós devemos amá-lo. Apesar da grande distância entre nós e Ele, Deus resolveu descer até nós na pessoa do seu Filho, a fim de que nós pudéssemos estabelecer um relacionamento de amor com Ele. Então, Deus compadeceu-se dos seus filhos, Ele veio ao nosso encontro, Ele esvaziou-se de si mesmo, se fez homem para estar conosco, mas, mais importante ainda, para com este ato nos salvar. Então, mesmo sendo infinitamente superior a nós, sem ser compreendido por nós, Ele desceu para ver a aflição de nós, o seu povo, e libertar-nos da nossa situação de miséria. Então, essa ação de Deus para conosco, através do seu Filho Jesus, dá a nós uma obrigação de amar o nosso Deus, de amar o nosso Senhor. Mesmo Ele sendo alto, sublime, mesmo Ele sendo inacessível, mesmo com todas essas questões que a gente estudou aqui hoje, mesmo Ele estando lá, habitando em glória, Ele compadeceu-se de nós, Ele compadeceu da nossa fraqueza, e Ele veio à terra para nos salvar. Por ser um Deus assim, nós devemos gratidão ao nosso Deus, nós devemos amar o nosso Deus, como resposta ao seu amor e à sua preocupação. Não apenas nós devemos contemplá-lo em sua beleza, né, em sua grandiosidade, mas nós devemos dedicar a Ele, que tanto nos amou, dando o seu Filho para morrer e morrer por nós, para nos salvar. Então, esse é o Deus incompreensível. São por essas verdades que nosso Deus, Ele é um Deus incompreensível.
Como a gente viu, não significa que a gente não compreende nada dele, mas a gente compreende apenas aquilo que ele quer que seja compreendido a nós. E a principal compreensão que nós devemos ter do nosso Senhor é que ele nos amou primeiro e por isso nós devemos amá-lo. Ele entregou o seu filho por amor aos seus filhos e ele entregou o seu filho para nos salvar. Por isso nós devemos amá-lo, por isso nós devemos adorá-lo, por isso nós devemos prestar louvores ao nosso Senhor. Ficou claro? Aulinha pocket. Então, acho que deu certo de explicar um assunto bem difícil. E vamos levantar, vamos orar e depois vamos cantar.